Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Bora, né, fazer a prévia dessa próxima semana. Serão muitos jogos, são quase 20 jogos esse final de semana. Lembrando que esse vídeo está saindo antecipado para você que é membro aqui do YouTube. Para você que não é, esse vídeo está saindo na sexta-feira depois do almoço, provavelmente, mais pro horário da tarde, mas está saindo aí. Mas para quem é membro, garante esse vídeo já sempre antecipado. Bom, vamos começar, né? Porque tem muito jogo pra gente falar. Vamos começar falando da D3. D3 temos aí alguns jogos, bastante estreia nesse final de semana. Mas vamos começar falando de dois times que já estrearam e já ganharam, que é Curitiba Crocodiles B e Paraná Clube Guardian Saints, partida que acontece no domingo, lá no Crook Stadium, com transmissão da Triplay. Duas equipes que venceram o Joinville Gladiators na estreia e venceram de formas bem diferentes, né? Se o Croco fez um jogo bem abaixo, talvez, do que a gente imaginava, por mais que seja um time de desenvolvimento, era um time que no ano passado tinha começado muito bem o campeonato, fez um jogo muito mais ruim ofensivamente, defensivamente conseguiu controlar bem o Gladiators e foi o que ajudou o time a mover correntes. No final conseguiu estabelecer uma vitória por 2 posses, mas foi um jogo bem aquém, né? Então vamos ver se esse time consegue trazer um jogo melhor para esse duelo, principalmente na posição de quarterback. A equipe rodou 2 jogadores, nenhum se encaixou muito bem. O ataque como um todo eu acho que não teve ali grandes momentos nessa estreia. E encaram o Paraná Clube Guardian Saints, que escapou, né, de tomar uma grande virada do Joinville Gladiators. Fez um grande primeiro tempo, um segundo tempo bem ruim, mas é um time que tem um quarterback talentoso, né, que é o Leandrinho. Acho, inclusive, que a gente precisa ter mais consistência dele como passador. Eu sei que eu me repito, porque eu falo muito disso. Quando a gente vê o placar, a gente imagina uma coisa. Quando a gente vê as estatísticas, a gente vê que ele está completando menos de 30%, 40% dos passes que ele está soltando, porque ele tem muito improviso no jogo dele, né? E eu acho que talvez tenha passado da hora já do Guardian Saints tentar estabelecer que ele vai ser mais corredor do que passador, talvez, nos jogos. Então, criar mais situações para ele correr, corridas mais desenhadas, mais direcionadas, para que tenha-se menos improviso, ou tentar ajustar o plano de jogo ali, tanto para ele quanto para os recebedores, para que esse jogo aéreo flua mais. Eu acho que muito dessa produção baixa vem de improvisos, vem de uma OL que às vezes não dá tempo para ele pensar. E assim como foi na vitória das duas equipes, eu acho que as defesas vão ter um papel muito, muito importante, né? Então, eu acho que esse pode ser um diferencial muito bom. Eu tô realmente bem dividido, porque esse Croco B trouxe um jogo bem abaixo até do que eu imaginava contra o Joinville Gladiators, óbvio, meritando também a equipe do Gladys, mas não sei, talvez o Paraná, o Guardian Saints consiga fazer valer essa experiência que tem um pouco mais no elenco, consiga fazer valer a velocidade um pouco maior que esse seu ataque tem, mas se chegar na hora do jogo e as trincheiras engasgarem muito, é onde geralmente o Guardian Saints pode se perder. Mas o Guardian Saints seria a minha aposta para esse duelo. Acho que, apesar, né, de todo o drama da primeira vitória, foi uma vitória que mostrou mais flashes, né, de um time ofensivo para mim. Indo agora seguindo na D3, né, a gente tem agora times que vão estrear em São Paulo, né? Teremos o primeiro jogo de Jets e Cannibals, né? O jogo vai ser lá no campo do CTI, em Taubaté, domingo 10 da manhã. Não sabemos se vai ter transmissão ou não desse jogo. Talvez tenha, né? Porque o Taubaté geralmente tenta fazer lá no campo deles, mas não é certeza ainda. É um jogo bem curioso, eu tô bem interessado nesse duelo. É um Jets que foi campeão de uma série prata, é um Cannibals que bateu na porta de ir para a série diamante, um Jets embalado, um Jets que vem com bons jogadores, com experiência, né, misturada com um pouco de velocidade, por assim dizer, né? Porque assim, a gente pega esse elenco, tem jogadores que estão há um tempinho, mas tem uma galera mais nova também, e vai encarar um Cannibals que é muito organizado, que é um time bem arrumado, que fez uma boa SPFL, que brigou em todos os jogos que jogou, e que vem, né, para ser um candidato forte, né? Então, pro Jets, se você chega e vence um jogo como esse, é realmente um carimbo de que você não veio para competir só, que você veio para tentar ganhar. Eu acho que vai ser o primeiro jogo que o Jets vai encarar um ataque que talvez seja bem organizado. Não encarou isso na SPFL, na minha concepção, em nenhum momento. Acho que nem o Vikings Berserker, que era o mais próximo disso, tinha uma consistência ofensiva.
E vai ser bem legal a gente ver esse jogo. Eu acho que o ataque do Jets também traz uma variedade muito grande e vai encarar uma defesa do Cannibals que faz um arroz com feijão bem feito, que trabalha no simples, mas que consegue, né, funcionar muito bem. E eu tô bem curioso. Expectativa de um duelo bem, bem legal. Eu apostaria no Cannibals. Eu acho que por mais que o Jets tenha sido campeão da Série Prata, né, o Cannibals encarou equipes mais cascudas, um pouco mais testadas, e é um time muito organizadinho, né? Um time muito organizadinho. O Jets poucas vezes teve que fugir do seu plano A, né? E às vezes isso pode acontecer nesse jogo e existe uma imprevisibilidade, né? Do que esse plano A sai. A gente pode colocar na mesa também o fato de que o Jets acaba rodando um pouco mais os seus quarterbacks do que eu gostaria. E você perde um pouco talvez de ritmo de jogo, mas é um duelo que eu espero que seja bom. Eu acho que todos os jogos da D3 essa semana vão ser bons, para falar a verdade. E esse vai ser um deles. Minha aposta seria o Cannibals, mais expectativa de um bom jogo. À tarde, no campo do CTI, tem Taubaté e Monsters. Outro jogo que promete bastante. Duas equipes que estavam na Série Ouro. Monsters garantiu seu acesso para a primeira divisão. Taubaté com mudanças na comissão técnica. O Monção agora assumindo, se eu não estou enganado, como head coach. Chegam jogadores e comissão do Caraguago Chip, algumas peças para ajudar. Mais uma vez, não é tanto sobre só a qualidade, mas é uma quantidade também. Aumenta o número de jogadores, deixa esse elenco um pouco mais inchado. Você consegue dividir mais responsabilidade, deixar os caras responsáveis por uma ou duas coisas durante o jogo é muito importante. E isso pode ajudar esse time do Taubaté, que na minha opinião tem talento. Nunca faltou talento, mas é um time que só tem tido isso, né? E não é um time que tem consistência ofensiva. Defensivamente era um time muito previsível há algum tempo. Fisicamente já não era mais o mesmo a imposição que era, por exemplo, quando jogava na Série Prata ou no começo de Série Ouro, né? Então eu acho que isso acaba pesando. É um time que tem muita velocidade, é um time que tem um quarterback que eu ainda acho que ainda tem espaço para se desenvolver bastante, que é o Gustavo, caso seja ele. Então é um time que eu tenho boas expectativas, mais uma vez. É um time que precisa se organizar. Acho que é o que falta para o Taubaté hoje é isso. Falta ser um time mais organizado dentro de campo. E vai encarar o Monsters que tem essa organização. Né? O Monsters tem um desfalque muito grande, que é não ter o Noé, né, para a disputa da D3. Ele que virou pai, vai pegar esse segundo semestre para descansar, corretíssimo, inclusive. Mas o Monsters deixou uma boa impressão, né, no final da SPFL, porque, óbvio, ter um cara como o Noé é diferencial, né? Não adianta a gente tentar fugir, não é diminuir ninguém, não é ficar puxando saco, nem nada. É um bom jogador pro nível da Série Ouro, era um jogador bom também quando tava jogando já na Série Diamante, e é o tipo de cara que muda jogos, né? O tipo de cara que muda jogos. Então, o Monsters vai ter que manter o que estava conseguindo fazer sem o Noé e lembrar que ele não vai estar lá, né? Então, essa consistência ela tem que acontecer o jogo inteiro, né? Então, o jogo terrestre vai ter que ter essa organização o jogo inteiro. O Beto vai precisar de um pouco mais de consistência em alguns jogos, principalmente no jogo aéreo. Mas eu acho que o Monsters, assim como eu falei do Cannibals mais cedo, é um time que mostra uma organização muito grande, né, no básico bem feito, e por isso, né, até tem um vídeo do Film Room que eu falo, né, é o time que é feliz no simples. Daí nesse feliz no simples eu vejo como favorito, mesmo jogando fora de casa. Eu acho que o Monsters vem aí mais embalado, mas eu acho que o Taubaté tem mudanças legais, é um jogo muito bom. E como eu falei, eu amo a D3 por conta disso. Se você pega a D3, praticamente todos os jogos dessa semana eu vejo como jogos bem equilibrados ou que podem dar bons jogos. Fechando em São Paulo, a gente tem Lizards e Berserker, que talvez seja a exceção a essa regra de jogos mais apertados, porque o Lizards é um time muito experiente, o Berserker é um time de base da equipe do Vikings, mas mesmo assim, ainda é um jogo que tem elementos para que seja interessante, né? Se o Berserker manter a mesma base que vem da SPFL, que tinha ali um conglomerado de jogadores bem experientes, com uma molecada mais nova, pode ser um time que traga um jogo interessante. Né, o Lizards perdeu algumas peças pós a SPFL, parece que 2, 3 OLs foram pro Galo, um outro jogador saiu. O time trouxe alguns reforços de times do interior também, né? E pode ser um mix muito interessante. Estou curioso para saber quem será o quarterback do Leme Lizards. Né, a gente não tem essa informação ainda de quem vai ser esse quarterback. E é o tipo de jogo que, na minha opinião, ele é termômetro, né? Porque assim, pro Lizards, que a gente vê como um time que discutivelmente deveria estar brigando por playoff, né, nessa D3. Se você perde ou se você se complica nesse jogo, a gente tem que de repente
dar um passinho para trás do que esperar desse time. Pro Berserker, se o Berserker chega e compete nesse tipo de jogo, é o tipo de jogo que a gente vira e fala, opa, será que a gente deixou ele muito para baixo? Será que é um time que pode trazer mais, né, para essa competição? Então, é um jogo que eu tô bem curioso, acho que o Lizards é favorito, mas acho que o Berserker tem elementos para, né, tornar esse jogo legal. Seguindo agora para o Sul, voltamos, né, para o Sul, na verdade, temos outros 3 jogos, vamos começar falando de Matilha dos Vales e Bears, jogo que foi, não sei se esse jogo foi adiado ou o jogo de Matilha e Gravataí que foi adiado, se eu não me engano, e enfim, é um jogo que deu até um rolo aí por adiamentos e tudo mais. O jogo vai acontecer nesse domingo, 2 horas da tarde, em Santa Cruz do Sul, e a estreia da Matilha na temporada, né? A Matilha não jogou o Gauchão, é um time que ano passado estava na D2, optou por descer para D3, e acho que vai ser um time bom, né? Obviamente existem algumas diferenças, o time não pode, como nos últimos anos fez, né, trazer jogadores internacionais, e era um time que tinha trabalhado com QBs assim, né, nos últimos 2 anos, no ano passado pelo menos. Esse ano deve ir com o Nathaniel Moss, né, como quarterback, jogador experiente também, bem rodado dentro do Sul, e que pode ser uma coisa interessante. Né, eu fico curioso porque a gente não viu nada da Matilha esse ano, literalmente, né? Um time que a gente não tem muita informação, é um time bom, né? A gente lembra, esse time no ano passado brigou na D2 por bastante tempo, né? Então eu acho que é um time que tem jogadores muito bons, tem jogadores muito experientes, vai encarar um Bears que vem de uma boa vitória, um time que teve paciência contra o Iron Tigers. Eu acho que, obviamente, ritmo de jogo pode ser um fator contra a Matilha. Né, mais uma vez, por mais que você treine bastante, por mais que você faça muito scrimmage, por mais que você teste muita coisa, na hora do jogo é diferente, né? O ritmo do jogo é diferente, a questão de como o jogo flui por conta de faltas e tudo mais, tudo isso acaba sendo um fator na hora que mais importa. Mas eu acho que vai ser um grande jogo e, mais uma vez, eu tô bem dividido, né? Porque esse time da Matilha era um bom time na D2. Esse time da Matilha era um bom time de D2. Não era um time que só estava passeando na segunda divisão. Então, na terceira, eu acho que ele pode ser bem favorito. E esse jogo é muito bom para isso. Né? Não sei se o Bears tá tão na frente, por mais que já tenha jogado mais jogos esse ano, por mais que tenha um bom quarterback, por mais que tenha feito um bom jogo ofensivamente. Eu fico bem dividido. Para ser justo com o que eu sempre faço a menos que seja um time que tenha jogado muito mal, eu sempre vou tentar meritar um pouco mais quem a gente já viu. Então, meu favoritismo seria pro Bears, pelo que a gente já viu, né? Mas, mais uma vez, esse time da Matilha era um bom time de D2, que tem uma boa promessa de quarterback com o Nathaniel, e que tem muita experiência dentro do seu elenco. Então, 0 surpresas caso a Matilha vença esse jogo. A minha suposição é mais pelo fator de que a gente não viu esse time jogar ainda nessa temporada. Indo para Spartans e Iron Tigers, né? Esse jogo... Outro jogo que eu acho que vai ser equilibrado. Para mim é o famoso jogo de D3. 2 equipes que precisam encarar a si mesmo para ir se nivelando e melhorando sempre, né? São 2 times que eu não vejo como times que vão brigar para ser campeão, não vejo como times que vão ir muito longe no campeonato, mas que precisam jogar, que precisam ganhar casca, que precisam melhorar. O Iron Tigers do primeiro jogo não fez um jogo horrível, mas também fez um jogo muito abaixo, principalmente quando precisou passar a bola, principalmente quando precisou buscar um pouco mais o placar, mas ofensivamente começou bem, defensivamente começou bem, e mostrou evolução, né, do que a gente viu no ano passado, do que a gente viu no ano retrasado, e mais uma vez, é um processo longo, principalmente para times que não jogam no primeiro semestre, que é o caso do Iron Tigers. Encaram o Spartans, que no Rio Grande do Sul, no Gauchão, foi muito mal, perdeu os 3 jogos que jogou, não foi competitivo nos jogos que jogou, não conseguiu ter ritmo nos jogos que jogou, traz um grande pacote de jogadores para ajudar na D3, então jogadores de diversos times com experiência. Eu acho que isso vai ajudar, obviamente, esse time do Gravataí Spartans. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei o que esperar desse jogo. Para mim é um jogo realmente que a moeda pode cair para um lado ou para o outro, porque são 2 equipes que não têm uma identidade ofensiva muito grande, não tem um padrão que a gente consiga imaginar, não tem nada que a gente possa projetar muito para frente. Né, o jogo é em Viamão, né, o Spartan joga em casa, mas também não sei até onde isso é um grande fator.
Talvez eu iria com o Iron Tigers, porque eu realmente gostei do que eu vi na questão de organização. Mas, pô, esse é um jogo que eu não consigo firmar o pé por ninguém, sabe? Não consigo firmar o pé por ninguém, não. Acho que iria com o Iron Tigers por detalhe mesmo de achar que o que eu vi no primeiro jogo não foi tão ruim assim, apesar do placar. Para fechar D3, temos Redfit Chape, né? As equipes se enfrentam novamente lá em Francisco Beltrão. As equipes se enfrentaram há algumas semanas e o Redfit venceu a Chape Futebol Americano. Foi um jogo apertado, né, em Chapecó, quando essa partida aconteceu. E eu prevejo um jogo bem parecido, né? Jogando em casa, talvez o Redfit tenha um pouco mais de imposição física, né? Porque vai estar mais descansado, vai estar lá, vai estar pronto. A Chape eu acho que é um time que falta ritmo, né, ofensivo. A gente viu esse time querendo se arriscar mais no jogo aéreo no jogo 2 e pagando por isso, né, contra o Coroados. Mas tinha feito um bom jogo contra o Redfit, né? Um jogo de detalhes, um jogo de ritmo. E mais uma vez, essa é a parada da D3. Você tá jogando contra times que estão num nível, se você tá abaixo ou acima, não tá tão disparado, né? Então você sempre vai conseguir fazer jogos um pouco mais parelhos, na minha concepção, né? Então eu prevejo um jogo apertado. Esse jogo vai ser no domingo também. Mas um favoritismo pro Redfit. Acho que o Redfit mostrou um pouco mais contra a Chape no seu primeiro jogo, né? E tá mais descansado também, né? Acho que a Chape tá indo pro terceiro jogo já. E é isso desse jogo. Acho que é isso. Indo para D2, vamos passar rapidinho. A gente só tem um jogo, né? Gama e Goianos, né? O jogo da volta, basicamente, para definir quem que vai ficar na liderança da chave do Distrito Federal. As equipes se enfrentaram há cerca de um mês. O Goianos venceu por 28-0. Não imagino que a gente vai ter nada muito diferente, até porque o Gama não trouxe nada que enchesse os olhos na vitória contra o Brasília Wizards, apesar de ter voltado a vencer, e isso era muito importante. Mas eu acho que não me chamou a atenção. Foi uma vitória normal. Pro Goianos, eu deixo só um apontamento. É muito evidente que o Goianos não sofreu até agora. Mas eu não vi esse time dominar na trincheira. Dominar. Sabe o que é dominar? Digo dominar. E eu acho que é isso que esse time precisa fazer nesses próximos 2 jogos. Esse time precisa dominar para chegar bem nos playoffs. É isso. Eu acho que esse time precisa dominar para chegar bem nos playoffs. E esse time não conseguiu ser esse time dominante. Pô, né, você tá falando isso pra quem ganhou de 28, de 46, 48? Dominar. Dominar e vencer são coisas completamente diferentes. Eu acho que, não sei se é tão fácil de explicar isso, mas pra mim o que falta pra esse time do Goianos é ter uma partida dominante de trincheira. Uma partida onde você se impõe do começo ao fim. Onde o adversário vai sair com dor de cabeça porque nada deu certo. Entendeu? Então eu acho que essa é a única questão que eu trago para esse jogo. Pro Gama, esse time vai para pós-temporada de qualquer jeito. Então ele precisa melhorar. Ele precisa fazer mais. Ele precisa trazer alguma coisa diferente. Porque senão ele vai chegar na pós-temporada para cumprir tabela. E isso não seria legal pro Gama. Indo para D1, temos muitos jogos legais esse fim de semana pra gente falar. Eu tô com eles aqui na minha ordem. Não sou tão feliz da ordem que eu coloquei aqui, mas eu vou seguir, pelo menos na prévia. Vamos começar falando de Vasco e Locomotiva, que tinha tudo para ser o grande jogo da rodada. Tudo para ser o grande jogo da rodada. Mas acho que não vai ser, né? Porque o Vasco perdeu toda aquela galera na briga contra o Tritões. Né? Aquela briga que o Vasco foi até o STJD para tentar reverter a questão. Parece que não deu certo. Informação da CBFA. E então todo mundo que foi expulso naquele jogo vai ter que cumprir a suspensão da mesma forma, né? E assim, é complicado, porque jogaria em casa contra esse Locomotiva, era muito importante o time conseguir tá completo para encarar esse Locomotiva, ainda mais que é um Locomotiva que aparece agora com o Ricky Jones e a Monte Watkins. Inclusive, esse vídeo já deve ter saído, né, para quem é aberto, mas onde eu falei um pouco mais sobre a chegada do running back da equipe do Locomotiva, não vou me estender muito aqui, só que imagino que seja um baita jogador. Caso chegue bem, vai ser um grande jogador. Minhas expectativas para esse jogo, sem o principal do Vasco, que é o quarterback, o time vai precisar ter um jogo muito físico, que é o que o time
sempre conseguiu ter e sempre foi o diferencial contra o Lokomotiva. Entendeu? Quando a gente pega os jogos recentes, o Vasco sempre conseguiu jogar bem contra o Lokomotiva porque se impunha fisicamente, né? Então eu acho que essa é a grande questão. Também é uma questão, quem vai ser o quarterback? Vai ser Matheus Rosa? Vai ser Eleven, que tá lá e tava fazendo às vezes de QB no Tritões? E isso tudo pode pesar. Para o Lokomotiva, eu acho que é o tipo de jogo também de se provar. Pegar um adversário de dentro do Sudeste, que todo mundo espera muita coisa, e eles não estão inteiros, eles estão com gente faltando, papapá, e se. Não, é o tipo de jogo que você tem que tentar ganhar fora de casa, dominar e dar o recado. Dar o recado para a divisão. Mas a expectativa é de um bom jogo. Mesmo com as ausências que o Vasco vai ter, eu ainda acho que o Vasco é um time que tem uma boa coaching staff, é um time que tem um bom elenco e é um time muito forte. Fisicamente é um time muito forte. E isso pode pesar bastante. O Lokomotiva não tem conseguido ser essa dominância física que talvez a gente projetava. É um time tecnicamente muito bom, um time muito bem treinado, um time que está fazendo tudo certinho, mas é um time que ainda não conseguiu ser dominante fisicamente num jogo. E eu acho que isso talvez seja um fator para esse duelo. Indo para Calvary e Rex, jogo que vai ser transmitido pela Triplay, se eu não me engano. Jogo no sábado, às 2 horas da tarde, no campo do Fanático, em Campo Largo, no Paraná. Esse jogo eu vou passar rápido, da mesma forma como eu passei em Calvary e Croco. Eu acho que o Rex vem para a garganta, né? Vem para ganhar mais uma vez e vem para ganhar bem, como ganhou do BS, né? Imagina até um jogo que é de mais pontos. O Calvary não tem bala para trocar, gente. Infelizmente, não quero ser chato, não quero ser pessimista nem nada, mas o Calvary não tem bala para trocar. Na minha opinião, é simples assim. O Calvary não tem bala ofensivamente para trocar, não tem bala defensivamente para trocar, e por isso eu não vejo como o time que vai conseguir ganhar o jogo. E é isso. O Rex tem um quarterback que é o Tim Morovic, que vem jogando muita bola, né? Conversei um pouco com o pessoal do Rex e assim, ele tem sido realmente um cara muito comprometido. Ele e o Prant estão muito juntos, né, no que eles querem para esse ataque, e o ataque tá jogando muito bem, né? Escolha seu recebedor, escolha seu running back, escolha seu OL predileto. O time tá jogando muito bem. A defesa não vai encarar muitos desafios, então também acho que é um jogo que a defesa pode aparecer bem, pode ter seus turnovers, pode levar essa bola para casa. E é isso. Acho que é um jogo bem tranquilo para a equipe do Rex, mesmo fora de casa, para ficar 2-1, né, dentro da sua divisão. Indo para Flamengo e Tritões, jogo que vai ser em Viana, no Espírito Santo, sábado à tarde. Outro jogo também que para mim ele entra no mesmo patamar do de cima. Os times já se enfrentaram no Mineiro e o Flamengo venceu bem. O Tritões conta com os desfalques, não vai contar, obviamente, né, com os desfalques do seu jogo contra o Vasco. Acho que o Flamengo traz aprendizados da derrota, mas poucos desses aprendizados vão ser aplicados aqui, porque vai encarar um time em uma situação completamente diferente, uma realidade completamente diferente, muita coisa diferente, né? Então não dá para você tentar segmentar tanto. Se o Flamengo vem e ganha de 40, como ganhou acho que no Mineiro, né, que essas equipes se enfrentaram, não muda muito o parâmetro para mim, né? Eu acho que vai mudar se a defesa do Flamengo errar menos tackle, vai mudar se o ataque do Flamengo conseguir ter um pouco mais de ritmo em como se equilibra. Apesar de que, né, mais uma vez, encara uma grande defesa e não vai encarar uma defesa que fez um grande jogo agora. Então, pra mim, é um pouco isso. Tô curioso pra ver o Cassani, né, como QB do Tritões. Ele teve 2 bons passes no jogo contra o Vasco, mas foi isso. Mas eu tô curioso, né, já que ele tá como quarterback do time pra essa temporada. Vamos ver se ele consegue melhorar, crescer na posição como QB. E o Tritões fazer um jogo mais competitivo, né, vai estar jogando em casa. Então, quem sabe não consegue ser mais equilibrado, trazer um jogo um pouco melhor para esse duelo, né? Quem sabe? Indo agora para São José do Rio Preto Vailers e Galo, futebol americano, jogo que vai ser no sábado à tarde, no campo do Parque Estoril. Outro dos jogos da rodada que eu estou bem dividido, né? Nosso Power Rank mais atualizado, Raim e Felipe tinham o Vailers à frente do Galo. Eu não tinha essa mesma percepção, mas eu espero um bom jogo. Tá? O Vailers tem um anúncio de um jogador para essa semana, que deve ser anunciado o quanto antes, né? Que é um jogador americano,
que chega para ajudar bastante, chega para ser um cara que vai somar muito com esse elenco. É um bom jogador, né? Tem experiência já aqui no Brasil, gosto do nome. Acho que, inclusive, o Weilers percebeu que dava para brigar um pouco mais no Brasileiro, então decidiu, na Superliga, então decide trazer, né, um jogador que vai ser impactante, né? Viu que precisa. Eu acho que os últimos 2, 3 jogos mostraram, né, que o time, por mais que esteja sendo bem treinado e esteja fazendo bons jogos, precisa de talentos individuais, né, que possam fazer as jogadas. Olhando para o Galo perdeu para o Spartans um jogo muito mais apertado do que a grande maioria das pessoas projetava. É o tipo de jogo que você sai derrotado e ferido, mas existem recados claros desse jogo. O Galo tinha totais condições de ter vencido se seu ataque tivesse jogado um pouquinho melhor no jogo aéreo, se não tivesse faltado tanto ritmo ofensivo para Caravita e companhia, porque eu acho que no final das contas é isso. Muitas janelas estavam lá, mas ora o Caravita não abriu essa janela, ora os recebedores fecharam a cortina e não pegaram a bola. Então eu acho que o jogo deu janelas pro Galo. Eu acho que o Galo precisa aproveitar melhor elas agora contra o Rio Preto Weilers. O Rio Preto Weilers que tá com um elenco bem enxuto, então tá tendo que dobrar muita gente. Isso custa, né, acho que pro time. Acho que o fato do time ter feito jogos de placares tão mais baixos do que a gente viu historicamente, ter sido um time que tá levando quase que todo o jogo pra prorrogação, é porque realmente é um time que tá tendo que jogar de um jeito muito pragmático, tá tendo que jogar de um ritmo muito diferente, de velocidade, de como ataca, de como se defende. Tem uma OL que tem bons momentos, Ferrari tá fazendo uma boa temporada, né? Eu até destaquei na vitória contra o Dragons, né? Tá sendo um running back até melhor do que ele era na época de Corinthians Steamrollers, até quando às vezes as oportunidades não estão lá. Ele tá conseguindo pelo menos criar alguma coisinha, mas é um cara que sabe jogar muito bem com a SOL. O Vini voltou, né, e teve TD no último jogo. Verlang teve alguns passes mais perigosos, né, na estreia contra o Dragons do que a gente tinha visto nos últimos jogos. Vai encarar uma secundária que tem ali alguns bons jogadores para roubar a bola. E Special Teams, né? Special Teams, fator. O Galo precisa tomar esse cuidado. O Weilers é um time que trabalha bem isso. Expectativa de um jogo muito bom. Eu realmente não sei quem apostar nesse jogo. Óbvio, tem o fator viagem que eu acho que pode acabar pesando um pouco contra. Mas eu realmente gostei mais do Galo do que eu gostei do Weilers no jogo 1. Né? E, assim, por mais que o Galo tenha jogado em casa e tudo mais, eu gostei mais do que eu vi do Galo do que eu vi do Weilers. E nas trincheiras eu tô bem dividido com esse jogo, sabe? Essa OL do Galo não é tão ruim assim, né? Como algumas pessoas, como alguns podem achar, ou como algumas jogadas talvez mostrem. Tem um bom Prince que tá fazendo bons jogos, e tem qualidade, né? A OL do Weilers eu destaquei já também, mas eu tô bem curioso. Eu talvez apostaria no Galo, porque eu realmente gostei mais do jogo 1. Acho que é basicamente isso. Gostei mais do que eu vi no jogo 1, mas o Rio Preto Weilers, como eu falei, é um time que tá fazendo jogos muito pragmáticos, muito organizados, é um time que tá muito bem treinado. Isso pode ser um fator muito grande, mas eu apostaria no Galo hoje, por impressões do jogo 1 mesmo. Eu acho que é um pouco mais sobre isso. Talento não falta dos dois lados, expectativa de um grande jogo, espero que seja. Não sei se a gente vai ter transmissão desse jogo ou não, mas se tiver vai ser muito bom pra gente ver depois. Ainda no Sudeste, temos Corinthians Steamrollers e Cruzeiro. Esse jogo que vai acontecer no Parque São Jorge, inclusive. Estaremos lá na transmissão na Ronaldo TV para vocês acompanharem às 6 horas da tarde no sábado. É um jogo que eu acho que são duas equipes que na estreia mostraram muito do que a gente imaginava. Um Cruzeiro que é um time minimamente organizado, mas é um time sem ritmo ofensivo, na minha visão. Tem a volta do Barnes, né? Pelo que me comentaram comigo, o Dennis Barnes volta para esse jogo, né? Ele não estava na estreia contra o Rhinos. Isso ajuda muito os dois lados da bola. É um cara que vai ajudar esse corpo de recebedores que tem o Eric jogando bem. Tem um backfield que o Cardenas conseguiu ter algumas boas jogadas. O da casa consegue tirar o máximo que dá desse ataque e vai encarar um Corinthians Steamrollers que, mais uma vez, eu tenho falado isso desde o primeiro jogo do ano, é um time que precisa de mais como um todo. Precisa de mais ataque, mais defesa, mais special team e precisa de mais vontade. O time precisa de mais vontade de jogar.
Eu acho que isso tá faltando para esse time do Corinthians, entendeu? E não é sendo desrespeitoso, nem nada do tipo. É só ver o vídeo. É só ver o vídeo. Eu sinto que falta, às vezes, um pouco de vontade. É um time que parece que desanima muito rápido com o jogo. Isso é problemático, porque o jogo é longo, muita coisa pode acontecer. E eu acho que esse time precisa ter mais vontade para esses momentos. É um tipo de jogo que pode ser meio cadenciado, é um tipo de jogo que pode ser meio travado, né, por serem dois ataques que não têm uma explosão muito grande, não serem dois ataques que conseguem ter jogadas tão explosivas assim do nada. Mas o Corinthians precisa de mais vontade e paciência, entendeu? Não dá para ficar com a cabeça baixa depois de tomar um touchdown, depois de tomar dois. Precisa ter memória curta e jogar. Eu acho que é isso. E o ataque do Sting aí vai encarar uma defesa do Cruzeiro que fez um bom jogo contra o Rhinos, conseguiu manter o jogo bem apertado. E é um ataque que tem velocidade, mas que também só teve flashes até agora. Precisa de ritmo. É isso que eu falo. Tipo, o Corinthians a gente acaba sendo muito repetitivo, porque eu acho que a gente sempre tá batendo nas mesmas teclas, nas mesmas coisas, sabe? A gente não vê mudança. E esse é o problema, né? Esse time não muda. Perdendo de 1, perdendo de 10, ganhando de 1, ganhando de 10, esse time não muda. É a mesma coisa que a gente tá vendo desse Corinthians o ano inteiro, né? Indo para Esteposo e Juventude, né? O Juventude que vem de uma grande vitória no último final de semana, venceu no overtime a equipe do Bravos e embolou tudo no Grupo Pampa, né? O Grupo Pampa completamente aberto agora, os 4 times com uma campanha de 1-1 nesse momento. E é um jogo que eu tô bem curioso, né? Eu acho que é o jogo para mim, ou entra no barco de Brian Macias de vez ou sai de vez, né? O quarterback não conseguiu jogar bem até agora desde que chegou, seja porque o primeiro jogo ele quis ser herói, seja porque o segundo jogo não tinha condição de se passar a bola, mas é o tipo de jogo que agora é um vai ou racha, né? Porque você precisa ganhar esse jogo, porque você precisa ficar vivo na briga pelos playoffs, né? Você já teve uma vitória dentro do grupo, que se mostrou muito importante, precisa vencer esse jogo, vai ter o intergrupo ainda também, né, para esses dois times. Eu não lembro de cabeça quem pega quem agora, eu lembro que o Bravos pega o Rex e que o Soldiers pega o Croco. Eu não lembro, eu acho que o Stepos pega o BS, se eu não me engano, e o Juventude pega o Calvary, talvez. Mas enfim, você tem que ganhar dentro do grupo, para começo de conversa. O Juventude vem de 2 semanas seguidas de jogo, que não é o ideal, mas isso também foi por conta de jogo adiado e tudo mais, os times entraram como um acordo para que isso acontecesse. Então é um time que vem muito motivado com a vitória, mas vem cansado, obviamente. Jogou até a prorrogação, vai jogar fora de casa, né, tem a viagem para Florianópolis, e é um time, e vai ter um vídeo exclusivo de membros falando sobre o Bruno Castro. É um time que achou o seu modelo ofensivo, que você vai, de vez em quando, conseguir arrancar jeitos de ganhar esse duelo. Eu acho que o Stepos, se vê o que aconteceu contra o Bravos, existe um caminho. Existe um caminho para você conseguir fazer esse ataque do Juventude não marchar, né? Jogar com caixa cheia. A secundária, obviamente, vai ter que ter um jogo muito bom para deixar muita gente em marcação individual. Mas a grande ameaça do Juventude não é pelo ar, entendeu? Então eu acho que esse é o recado que o último jogo deu, né? O Stepos fez um bom jogo de trincheira contra o Bravos e fez um bom jogo de trincheira contra o Santa Maria Soldiers. Vai precisar de um jogo talvez melhor ainda de trincheira agora, e o ataque tem que aparecer mais. Eu acho que esse ataque do Stepos não tá legal, não tá mostrando muita coisa, né? E a defesa do Juventude também precisa aparecer. A verdade é que assim, a gente olha um segundo tempo onde o time tomou só um touchdown e foi pra prorrogação e tudo mais, mas é uma secundária que deu muitos espaços, né? Contou com vários erros do Bravos também em drops, em algumas jogadas assim. Fez um bom jogo para evitar um jogo terrestre, mas no jogo aéreo a secundária foi bem mal, né? Foi pega várias vezes fazendo a mesma coisa errada, várias vezes durante o jogo. E mais uma vez, aí é um fator de ter um quarterback um pouco mais experiente, que se tiver um dia bom, ele vai conseguir achar janelas e vai conseguir desenvolver. Eu ainda tenho o Stepos um pouco na frente do Juventude. Mas esse grupo Pampa tá completamente aberto, né? Então, eu acho que é isso. Indo para Spartans e Dragons, jogo no domingo de manhã lá no Centro de Treinamento Touchdown. Estarei lá para esse jogo. Jogo que eu acho que pode ser legal.
acho que pode ser legal porque o Dragons é um time muito consistente. Apesar de ter perdido o último jogo com a faca e o queijo na mão, o Dragons geralmente é um time consistente, né? Que comete poucos erros gritantes, né? É um time que faz o seu jogo, né? Faz o seu jogo físico, faz o seu jogo defensivamente bem arrumadinho e geralmente consegue, né, brigar em todos esses jogos. E eu acho que vai ser um jogo brigado. Eu acho que é diferente do Galo, eu acho que é um jogo que aí a gente tá falando de um Spartans que pode ganhar talvez por uns 14, 20 pontos, mas até aí eu ainda acho que pra mim estaria dentro do normal, mas o Dragons é um time muito organizado, e esse Spartans não foi tão organizado assim no jogo 1, né? Ofensivamente teve um certo volume, conseguiu trabalhar o que queria, mas como ataque, né, deixou a desejar em alguns momentos, dependeu individualmente de algumas jogadas, e a defesa fez um jogo que o Galo conseguiu achar vários espaços, então é uma defesa que também tem que pegar os erros desse jogo 1 e se ajustar agora. Vai encarar um Dragons que tem Heron Azevedo, vai encarar um Dragons que tem bons jogadores como o Lisandro, o menino do backfield que eu não lembro o nome agora de cabeça, mas que é um bom jogador. O problema do Dragons é que o quarterback tem que jogar um pouco melhor, e o time vai ter que fazer um jogo muito bom, né? Quando a gente pega os últimos jogos de Dragons e Spartans, já sempre foram jogos já mais apertados, né? Então eu acho que é um pouco disso. Vai ter que ser um jogo muito bom do Dragons, de cuidados e de detalhes, porque se esse jogo de detalhes encaixa, e o Spartans é um time que às vezes se perde no caminho, quando não encaixa tudo logo de cara, pode ser um problema. Mas eu ainda teria o Spartans como favorito desse jogo. No CTT à tarde, a gente tem Rhinos e Ocelotes, né? Que é um outro jogo bom pra gente ficar de olho. Peraí. Perdão. Tive um negócio aqui, perdão. Rhinos e Ocelotes. Expectativa de um jogo bom, vai acontecer à tarde lá no CTT. Fica a dúvida dos dois quarterbacks. Será que Catulo volta? Será que JP volta? São jogos bem diferentes se os dois voltarem ou se um dos dois voltar. As equipes se enfrentaram na semifinal da SPFL e foi um jogo bem apertado, bem parelho, né? O Ocelotes ainda sofreu com a lesão do Oderão naquele jogo, então não conseguiu ter soluções ofensivas. O Derão e o JP ainda fora. Então a gente viu o Crow como quarterback nesse jogo contra o Corinthians, que eu vejo como um caminho, uma solução a curto prazo, usar o Crow de novo, porque mais uma vez, você perde um cara que pode ser uma referência no jogo aéreo, você perde uma referência no cara que pode fazer as coisas diferentes, mas você traz um cara que tem um spark ali, né, que tem uma fagulha, né, para a posição de quarterback, que você pode fazer corridas desenhadas, que tem um braço minimamente capaz para conseguir fazer as conexões se a defesa errar, mas é o tipo de jogo que o Ocelotes vai precisar ser inventivo, né, se tiver que jogar com o Crow. No cenário perfeito, você tem o JP, no cenário ok, você tem o Derão, né, e nesse terceiro cenário com o Crow também não me desagrada tanto. Acho que, né, são três situações completamente diferentes, mas são três cenários que não me desagradam completamente, né? Pro Rhinos, se tiver Catulo, obviamente, a gente tem que considerar ritmo de jogo, a gente tem que considerar que ele tá um tempo sem jogar, a gente tem que considerar a volta de lesão e tudo mais, mas ainda assim é um cara que conhece muito seu ataque, é um cara que sabe muito bem quem tá onde tá, quem não tá, quem tá ali, quem não tá, mas caso ele não venha, eu gostei do que o Gui fez no último jogo. Eu acho que o Gui não comprometeu, né? E mais uma vez, quando se tem um ataque com tantas peças, né? Que você tem Camara, que você tem Aires, que você tem Domingues voltando e apareceu um pouco no jogo contra o Cruzeiro, que você tem Valuto, que você tem um backfield com três bons nomes. Se você não compromete, já é uma vitória. E eu acho que isso é o grande mérito do Gui até agora. Não comprometeu quando ele jogou. Então isso pode ser um fator para esse duelo. E ele está se provando, né, na minha opinião, né, assumir, jogar fora de casa contra o Cruzeiro e ter, né, a coragem até para fazer aquele passe que ajudou para a virada. Não é todo mundo que talvez tivesse perdão da palavra, fosse ter o culhão de fazer aquele passe. Por mais que pareça algo muito simples agora. Mas enfim, eu tô bem curioso. Eu acho que o Rhinos é favorito porque a defesa vem jogando bem também. A gente tem que colocar isso no papel. É uma defesa que, desde a derrota do Spartans,
né? Óbvio, acho que não encarou nenhum ataque tão forte quanto, né? Mas jogou bem contra Vikings, jogou bem contra o Ocelotes, jogou bem contra Weiler, jogou bem contra Cruzeiro. Então, tem 4 jogos seguidos aí que essa defesa tá cedendo que é menos de 3 touchdowns por jogo, né? Que na minha concepção, um número ok, né? Por assim dizer. Então, eu acho que o Rhinos tem um favoritismo. Acho que o Ocelotes, com o JP, tem um caminho muito grande para conseguir arrancar essa vitória, caso o JP volte. Mas a defesa também vai ter que fazer um bom jogo, né? No jogo que perdeu na semifinal da SPFL, foram detalhezinhos, né? Mas o Rhinos conseguiu aqui e ali achar jogadas e o Ocelotes não conseguiu naquele dia. Ok que aquele jogo acho que a gente tem que colocar numa caixinha, porque, né, foi um conglomerado de coisas que deram erradas para o Ocelotes. Mas eu espero um jogo bom. Favoritismo pro Rhinos, mas um jogo bom. Os últimos 2 jogos são lá no Sul. Vamos começar falando de Croco e Brown Spider, jogo que eu vou passar rapidinho. Curitiba Crocodiles vem de uma boa vitória contra o Calvary. O Brown Spiders vem de uma derrota bem ruim pro Timbal Rex. É o tipo de jogo que eu acho que o Croco é favorito, tem um momento, tá com um ritmo melhor, tá mais entrosado, tá mais encaixado. Esse BS não conseguiu se encaixar ainda no brasileiro, né, na posição de quarterback. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso também durante a semana. Mas eu queria deixar um recado, porque assim, eu falei isso do Goianos e eu vou falar isso do Croco agora também. Eu sinto que a SOL não domina como poderia dominar. Quando a gente pega até o jogo do próprio Calvary, essa OL do Croco, ela ficou muito famosa, né, por assim dizer, por ser uma OL dominante. O Croco é um time muito paciente, que tem calma, que não tem vergonha de jogar o jogo de 3, 4 jardas e sem pressa e tudo mais. Só que eu sinto que essa OL falta uma dominância que a gente viu do Rex e a gente ainda não viu do Croco. A vitória por 54-0 é muito incrível como a gente fala sobre vencer e dominar, que na minha concepção são coisas diferentes. O Croco venceu e venceu bem o Calvary. O Rex dominou o Brown Spiders. Eu acho que essa pra mim é uma diferença, né? Por mais que o placar do Rex tenha sido mais magro, eu acho que tem uma diferença de como você venceu, como cada jogo foi vencido. Nick Rooney tá fazendo o que tem que fazer. Eu acho que é um cara que improvisa, né, em alguns momentos quando a OL não tá lá. Eu acho que esse plano de jogo dele é um plano também que, quando eu falo que o Croco é um time muito assim, né, ele também é um cara muito assim, né, você vê pouca coisa mudando, né, pro jogo dele funcionar. E é isso. Eu acho que o Croco tem tudo para controlar o jogo. Espero que o BS consiga fazer um jogo competitivo, né, mas não contaria tanto com isso, né? Apesar de ter bons jogadores, apesar de ter um elenco que se esforça bastante, não contaria com isso, não. Para fechar, vamos falar de Bravos e Soldiers, né? O jogo que vai ser na Arena Canadá. O Bravos vai jogar em casa, as 2 equipes se enfrentaram na final do Rio Grande do Sul do Gauchão. O Bravos foi campeão pela primeira vez, inclusive, né, esse ano. Bravos vem de um jogo na semana passada, vem de uma derrota doída no overtime. E eu fico bem curioso com esse jogo. Já vou dar o palpite logo. O Bravos eu acho favorito contra os Soldiers. Porque, mais uma vez, quando você pega um jogo que tem tantos elementos equilibrados, eu vou sempre tender para o time que eu acho que o ataque é melhor, ou que o ataque é mais explosivo, ou que tenha mais peças para produzir. Né? E quando você olha para esse ataque do Bravos, você tem um Nicolas do Canto que não fez um bom segundo tempo contra o Juventude. Mas você tem Daniel, Theo, Roden, o Angonese no backfield, o Otto, o outro running back, eu esqueci o nome agora. É um time que tem muitas peças que ofensivamente podem fazer alguma coisa. E tem um quarterback que eu acho que ele está sendo testado num nível mais alto agora e que precisa se provar nesse nível mais alto. A verdade é que quando a gente vê o Bravos jogando, o Bravos tem um plano de jogo muito claro e não precisou sair desse plano de jogo até agora, entendeu? Então, é um ataque que me traz uma certa segurança, né, de certa forma, de que esse ataque vai pontuar pelo menos os seus 17, 20 pontos num jogo. E eu não tenho essa segurança com o Soldiers. Eu acho que o Faé, ele
não tem culpa de ser um cara que tá aprendendo a jogar de quarterback. Eu acho que ele tá jogando até melhor do que talvez eu, Matheus, imaginava. Ele tá trazendo elementos diferentes, ele tá conseguindo correr com a bola. Esse ataque dos Soldiers tem um pouco mais de versatilidade do que tinha na época do Douglas, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E tá tudo bem, é parte do processo, né, por assim dizer. Mas esse jogo, por exemplo, se a gente pega o jogo da semana passada, eu acho que o Soldiers tem um caminho. E esse caminho talvez não seja fazer o Faé passar muita bola. Talvez seja tentar achar formas de correr, colocar outros jogadores que o time tem que são bons, né, para trabalhar, como o Knipe e companhia. E defensivamente, eu acho que o Soldiers também já viu como o Bravos joga. Então, a gente está indo para o terceiro jogo, onde o Bravos repete muitas coisas ofensivamente, e as defesas ainda não se arrumaram com isso, entendeu? E eu acho que dá para identificar, dá para tentar acertar um pouco mais ali. E aí a experiência dos Soldiers pode fazer valer, porque é um time que tem muita experiência, é um time que sabe defensivamente o que quer fazer. Então é uma expectativa de um jogo muito bom. Óbvio, eu acho que o Bravos vem abalado, porque perdeu um jogo de 2 posses, perdeu com um segundo tempo ruim do seu quarterback e dos seus recebedores, porque, mais uma vez, existe mérito da defesa do Juventude, mas quando você para ver o jogo, passes ruins do Nicolas, a OL não segurando, os recebedores dropando passes bons que estavam lá, o time não conseguindo correr com a bola para desafogar esse jogo aéreo. Então é outra vez que a gente fala desse time do Bravos que precisa fazer o mínimo correndo com a bola, porque volta e meia a gente vê ali uma tentativa de play action, alguma coisa assim. Só que quando o seu jogo terrestre não funciona, os times param de respeitar o play action, né? Então tem tudo isso, né? Por assim dizer. Mas é isso. Meu favoritismo ainda é o Bravos. Eu ainda acho que o Bravos me oferece mais ofensivamente do que o Soldiers, num jogo bem equilibrado como foi no Gauchão. Mas é isso. É isso. Eu acho que vai ser um grande jogo. Bom, meu povo, é isso. O vídeo da semana está entregue. Um grande abraço para vocês. Vire membro para você receber conteúdos antecipados. Tamo junto e até a próxima.